Galera, pensa comigo o seguinte agora, como é que a gente adiciona os moves para essa listagem de moves aqui, sendo que hoje a gente só retorna o ID lá do gateway de Pokémon. Vamos ter que modificar isso, certo? Porque aqui quando eu busco por um Pokémon, eu não tenho os moves, mas eu tenho como, com alguma lógica, extrair os IDs deles, certo? É, então, colocar isso aqui nessa tela, concordam que vai trazer uma complexidade? Porque agora esse gateway aqui, ele vai ter que trazer mais do que apenas um ID, ele vai ter que trazer no mínimo um objeto que tenha o ID e alguns move IDs, é, para eu conseguir depois pegar esses move IDs, fazer uma interação sobre eles e chamar um outro gateway que a gente ainda não tem, mas talvez alguma coisa assim by ID, né? Então aqui for each ID by ID. Aí com o retorno desse gateway a gente vem aqui no Pokémon, depois que ele já está criado, e vem aqui ainda Pokémon.add_move, um new move baseado no que retornou daquele é, gateway ali, né? Então olha como a gente está voltando a colocar complexidade nessa tela aqui, a gente não quer isso, né? A gente pode resolver de uma maneira um pouco melhor. Deixa eu dar um Ctrl Z aqui. É, vocês vão lembrar de algumas aulas anteriores que eu falei que esse gateway aqui está se comportando como um use case, né? É, ele deveria estar nessa camadinha verde, mas ele deveria ser um cara que use case orquestrando esse nosso domínio, certo? Então vocês vejam como uma coisa vai encaixando, parece que chama a outra, né? Qual é a primeira refatoração que vamos fazer então? Criar esse use case, tá? Eu não vejo isso acontecendo muito em aplicações front-end, mas assim eu recomendo bastante, porque vocês vão ver, tira a lógica de orquestração aqui da tela, da view, e transfere ela para um use case que de fato deveria estar fazendo isso, né? Então, por exemplo, aqui um novo folder dentro de application que eu vou chamar de search Pokémon. E olha como a arquitetura está ficando gritante, a Screaming Architecture lá da arquitetura limpa, né? Porque você tem aqui o seu domínio, então você sabe que você está resolvendo alguma coisa relacionada a Pokémon, os golpes deles. Imagina que numa aplicação grande mesmo tivesse aqui Evolution, Items e coisas nesse sentido aí. Você também tem um use case core aqui principal, que é um Search Pokémon, então parece que você entende o que essa aplicação resolve, né? Então aqui, Export Default Class Search Pokémon, tá? Esse cara aqui, ele vai ser só para refatorar, né? A gente não vai ainda fazer o moves, mas vai refatorar para que o use case conheça o gateway e o gateway conheça o access e por aí vai. Então assim, esse use case aqui, certamente ele vai precisar de um search Pokémon gateway, que é do tipo search Pokémon gateway, como construtor, read-only. E ele vai ter, como vai ser só um proxy aqui nesse momento, eu vou chamar aqui o mesmo assinatura de método. Então isso aqui vai por enquanto assim que isso aqui vai retornar this.searchPokémon.byName, passando o name que veio ali. Parece uma over-engineering por enquanto, mas a gente só está dando uma refatorada. Isso aqui já vai se pagar, digamos assim, tá? Aqui na tela agora, a gente não quer mais que ela utilize o gateway para montar seus objetos, a gente quer que ela, na verdade, retorne do use case, certo? Então, aqui embaixo eu vou criar o use case, já que ele precisa do gateway, né? Então eu vou chamar aqui de search Pokémon, ele é do tipo search Pokémon e ele é um new search Pokémon, recebendo como parâmetro aquele gateway ali de cima, né? O import não funciona. Aqui na tela geralmente não funciona. From barra application barra use case barra search Pokémon.
que que tá dando de erro aqui? Não, tá dizendo que não tá sendo utilizado. Não. Ah, tá. Agora tá com o mesmo nome de método aqui. Eu vou renomear isso aqui para search, tá? Porque faz sentido que uma tela de Pokémon faça um search em Pokémon, né? E não precisa estar Pokémon repetido aqui no nome do método. Acho que isso resolve um pouco do problema. Não, na verdade, isso aqui, desculpa, isso aqui é um search Pokémon recebendo o gateway. E agora a gente quer trocar, a gente não quer mais ter o gateway orquestrando aqui. A gente quer que agora essa responsabilidade seja do use case, né? Que ele ainda está precisando de um gateway aqui, mas a gente vai resolver isso aqui na próxima aula, tá? Beleza, a gente transferiu a responsabilidade de orquestração para esse cara aqui. Mas perceba uma coisa, quando o gateway retorna o ID, é pouco. Eu preciso que, quando ele bate lá nesse endereço de Pokémon, ele também retorne pelo menos os Move IDs, né? Eu preciso que numa chamada para Pokémon/Pikachu ele retorne o ID do Pikachu, mas retorne também alguns moves, né? Então preciso que ele vai retornar o 5, preciso que ele retorne o 6, o 9 e por aí vai. Tá? Então parece que esse number aqui não está sendo suficiente para como retorno daquele gateway. Eu preciso de um objetinho um pouquinho maior do que isso, e é o que a gente vai resolver nessa próxima aula.